Muito boa noite. Aqui está, finalmente eu consegui digitar o título dessa nossa live de hoje, que é Alimentos Tóxicos e DCNTs. O caso da retirada de lotes da Nestlé e os efeitos à saúde. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Meu nome é Maria Nilde e eu sou especialista em saúde. Ajudo pessoas que estão enfrentando as doenças crônicas não transmissíveis a recuperar sua saúde através de um projeto que eu desenvolvi com todo carinho, com todas as competências que eu tenho e ainda estou adquirindo muitas mais para poder aprimorar esse projeto diariamente, que chama Anima Mentoria. E você que me acompanha já conhece. Então hoje nós vamos contar uma história importante que envolve saúde, segurança alimentar e o cuidado com as nossas crianças. A Nestlé retirou recentemente lotes de um de seus produtos infantis do mercado após detectar a presença de uma substância tóxica chamada aflatoxina. E olha só como isso é complexo, né? Difícil. Eu nem lido diretamente com crianças, mas eu quis trazer este assunto numa live porque um telefone tocando aqui, perdão. Isso é hora do telefone tocar, né? Fala sério. Não tem como atender o telefone neste momento, né? Então voltamos aqui. Por que eu trouxe um assunto que é sobre crianças? Porque o produto tirado do mercado, o lote, era alimento infantil, produto alimentício infantil. E o meu trabalho é com adultos. Contudo, as escolhas que nós, enquanto pais, avós, ou seja lá, qual for a sua categoria de parentesco, cuidando de criança, professor, professora, as escolhas que nós fazemos para essas crianças podem sim afetar a sua saúde na vida adulta. E a pessoa que não tem saúde hoje, a pessoa adulta que perdeu a saúde, boa parte pode ter dessa cultura de escolhas, pode ter ocorrido desde a infância. Porque é quando formamos, né, a nossa mentalidade, o nosso conjunto de paradigmas. E eu, particularmente, quero trazer a minha situação pessoal. Quando as minhas filhas eram pequenas, e a Laís tem 28 e a Sofia 21, então elas já são adulta e adultinha, é assim que nós chamamos, eu comprava muito, elas consumiram bastante os produtos da Nestlé. Por diversas razões. Primeiro porque eu estava num outro momento de conhecimento sobre alimentação saudável e hábitos saudáveis, porque a graça disso é que a gente nunca para de aprender e de aprimorar. Então, há 28 anos atrás, quando a Laís nasceu, eu tinha outro tipo de conhecimento, outro tipo de entendimento do que era alimento saudável. E por isso, eu naquele momento entendia que os produtos da Nestlé poderiam ser saudáveis, poderiam ser benéficos à saúde, poderiam favorecer a vida da minha filha, e principalmente porque eu pensava, a Nestlé é uma grande empresa, ela tem uma reputação a zelar. Claro que, do meu ponto de vista, eu pensava, é claro que ela não vai colocar a sua reputação no mercado em risco por causa de algum lucro a mais. E, na verdade, eu precisei estudar muito mais, ler muito mais e viver um pouco mais para entender que as empresas são feitas de gente. E nós, enquanto gente, enquanto pessoas, temos a nossa mentalidade, o nosso conjunto de paradigma, os nossos valores. E aí os nossos valores podem ser do tipo: tudo vale a pena por um pouco mais de lucro, ou do tipo, tudo vale a pena se a alma não é pequena. O primeiro
esse primeiro mindset, tudo vale a pena por um pouco mais de lucro, ou por muito mais lucro, essas pessoas também estão dirigindo empresas. Essas pessoas também estão em todos os lugares. E aquelas outras do tipo, tudo vale a pena se a vida não é pequena, porque a vida não é pequena, porque não é mesmo, a vida pode ser muito grande. Isso são valores diferentes. Aquela pessoa que visa lucro a qualquer custo, ela vai fazer o que for necessário, simplesmente para obter mais dinheiro. E essa pessoa pode sim estar aí ocupando grandes cargos, dirigindo empresas ou departamentos e por aí vai. Esta outra pessoa que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, que tem valores mais humanizados, por assim dizer, que tem valores éticos, e esses valores, e leva e pratica isso, quem tem esse tipo de valor, seja um ou seja outro, a gente faz isso na vida, em tudo, no dia a dia. E nós não fazemos isso pelas outras pessoas como eu pensava. Muitas pessoas ainda pensam que o médico se comporta de tal maneira por causa dos seus pacientes. Que, sei lá, um político se comporta, ou uma política se comporta de tal maneira por causa dos seus eleitores ou das suas eleitoras. Que um artista se comporta de tal maneira por causa do seu público. Não é nada disso. Cada pessoa se comporta de tal maneira em razão de si mesma, dos seus valores e daquilo que busca. Aquilo que eu, Maria Nilde, faço ou deixo de fazer não é sobre nenhuma outra pessoa, é sobre mim mesma. É sobre a história que eu estou contando. É sobre a história que eu estou construindo. É sobre mim. É literalmente. E assim são as outras pessoas. E até que eu entendi isso, ou melhor, antes de eu entender isso, as minhas filhas, sim, consumiam os produtos da Nestlé. Eu lembro até que a minha filha Laís gostava muito das papinhas da Nestlé. Até adolescente ela ainda me pedia, mamãe, compra papinha da Nestlé. Ela gostava especialmente de uma papinha. Gostava de todas, mas uma ela gostava mais ainda. Porque eu comprava, eu dei esse tipo de produto às minhas filhas. Hoje é claro que eu não faria isso, eu não tenho mais o hábito de comer produtos ultraprocessados. Mas além do conhecimento mesmo, do meu conhecimento naquele momento, não ter ainda chegado a esse entendimento, eu tinha uma vida com muitas atividades e filhas pequenas para cuidar, alimentar e tudo mais. Então os produtos prontos, os ultraprocessados, como as papinhas da Nestlé, naquele momento serviam para mim, me ajudavam a manter a ordem em casa. Enfim, por que eu estou contando isso? Para você entender que muitas vezes a gente acredita, em cada momento da vida, acredita em determinadas coisas por diversas razões, pela cultura, por aquilo que lemos, que estudamos, aquele conhecimento que tivemos acesso até ali. Hoje, eu prefiro, para mim e para todas as pessoas a quem amo, os alimentos naturais, frescos e, sempre que possível, orgânicos. Ponto. É isso que eu prefiro, aquilo que vem da terra e, de preferência, que seja fresco. Quando é orgânico, um tanto melhor. É essa a minha preferência. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao assunto da live, ao caso da Nestlé, porque eu trouxe aqui para ajudar você a refletir, para te inspirar a refletir sobre. Acho de extrema importância que a gente se inteire daqueles assuntos que dizem respeito ao nosso bem-estar, à nossa saúde, que é disso que trata aqui este perfil. Então, e por que isso é tão importante, Maria Nilde? Porque não estamos falando apenas de uma retirada de produtos. Nós estamos falando do risco para a saúde. E o pior, risco para a saúde das crianças. Não é qualquer pessoa. E também de um alerta para todas nós, todas as pessoas, sobre o impacto das substâncias tóxicas nos produtos alimentícios e que fazem parte da alimentação da maioria das pessoas. E o que talvez você ainda não saiba é que este tipo de substâncias estão diretamente ligadas às doenças crônicas não transmissíveis. Como assim, Maria Nilde?
Durante essa live, eu quero aproveitar antes, vou fazer um breve adendo aqui para lembrar, né? Aproveitar para dizer, quero saber de você. Qual é a tua experiência? Se você já sabia dessa notícia, desse acontecimento, o que você pensa a respeito? Como é que você avalia isso? E também se você tem dúvidas, se você tem perguntas, vamos, compartilha aqui nos comentários, compartilha aqui no chat. Vamos fazer desta uma conversa ainda mais rica. Porque quando você compartilha, seja a tua experiência, seja a tua opinião, seja as tuas dúvidas ou perguntas, isso enriquece essa nossa conversa. Porque essa é uma conversa nossa. Esse é um espaço nosso, não é meu, é nosso. É para que possamos interagir e compartilhar nossos valores e conhecimentos, para assim ajudarmos juntos, outras pessoas. Ajudar também a fazê-las se sentir parte de algo, parte de uma comunidade. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Então, imagine o seguinte, uma cena aqui, vamos encenar uma história. Você chega ao supermercado com sua lista de compras e escolhe, como eu escolhi antigamente, aquele produto da Nestlé porque você confia que pode dar para o seu filho ou sua filha. Você se sente segura ou seguro porque conhece a marca, sabe que é uma marca importante. Como eu disse, quando as minhas filhas eram pequenas, eu pensava, a Nestlé tem uma reputação a zelar. Não é possível que esse produto não seja completamente indicado e adequado para crianças, porque essa é uma grande empresa que deve zelar pela sua reputação. Era assim que eu pensava. É possível? Aqui na minha encenação, eu acredito que você pode pensar a mesma coisa. Porém, o que você talvez não saiba é que o produto pode ter sido contaminado com uma substância muito perigosa. Essa substância é chamada, como eu já disse, mas eu vou repetir, porque é um nome estranho, diferente, eu também não conhecia, aflatoxina. A aflatoxina é uma toxina produzida por fungos que podem contaminar alimentos, especialmente aqueles que têm maior chance de crescer em ambientes úmidos e mal armazenados. Ela está presente em grãos como milho, amendoins e outros produtos e pode ser fatal para a saúde quando consumida em grande quantidade. Boa noite, seja bem-vindas. É uma honra tê-la aqui. Como essa toxina se relaciona com as DCNTs, Maria Nilde? Doenças como diabetes, hipertensão, câncer e doenças respiratórias crônicas. Como? A resposta está no fato de que a aflatoxina, sendo uma substância carcinogênica, pode aumentar o risco de doenças graves a longo prazo, incluindo cânceres, diversos tipos de cânceres. E o que sabemos é que a exposição a toxinas como essa pode contribuir para o desenvolvimento de várias doenças crônicas ao longo do tempo. Não é imediatamente. E por que não é imediatamente? Porque o nosso corpo tem uma sabedoria nata, ele sabe se proteger, ele vai fazer o que for possível, e muitas vezes até o que é impossível para nós, para nos livrar dessas toxinas. Acontece que um dia esse potencial, esse poder do nosso corpo, esse poder inato, vai diminuindo, vai sendo reduzido de tanto que é utilizado, até que chega um momento em que ele não mais consegue se defender quando a gente consome em excesso. Essa é uma das teses científicas da razão de surgirem as alergias ou intolerâncias a determinados alimentos. É o excesso de consumo. Quando aquele alimento não é adequado para a minha biologia, o meu corpo reage. Na verdade, no começo, o meu corpo não reage. Geralmente ele administra. Ele dá um jeito de reparar. Só que tanto repara, que chega uma hora que esgota a sua capacidade de reparação. E aí ele reage criando
um mal-estar, um desequilíbrio, porque não dá conta mais de cuidar daquela substância. Isso é muito comum, acontece com diversas pessoas. E aí você me pergunta, então por que crianças já nascem intolerantes e ou alérgicas? Adivinha? Essas crianças, eu sempre digo, elas são desenvolvidas dentro da biologia de uma mulher que provavelmente, quase certo, se essa pessoa for investigar, ela vai constatar isso, que já está com aquela capacidade esgotada, que está lotada daquela substância. A criança simplesmente carrega as mesmas células, ela é constituída, ela é desenvolvida durante o período que está no corpo da mãe se desenvolvendo, das células da mãe. Então, se aquele corpo está repleto desse tipo de substância, aquela criança pode já nascer intolerante, já nascer alérgica. Não, esse é o nome que a ciência chama, o nome que a ciência chama para isso é genética, na verdade, né? Eu diria que está mais para epigenética. Mas, como antes de descobrirem a epigenética dos cientistas, descobrirem e adotarem a palavra epigenética, já havia sido adotado antes a palavra genética para toda a condição que a pessoa nasce. Depois de muito tempo é que descobriram que existe uma coisa chamada epigenética. E aí eu chamo de epigenética essa coisa, essa condição que na biologia da mãe, quando a criança está lá se formando, existe uma condição. As células daquela mãe têm uma espécie de característica. Logo, este bebê vai ser constituído daquelas células. Então ele pode sim nascer intolerante, ele pode sim nascer com alergias diversas. Mas isso não é falta de sorte, não é nada disso. São escolhas que aquela mãe e aquele pai fizeram inconscientemente. Eles não sabiam que estavam escolhendo errado. Eu não sabia que a Nestlé não tinha tanto cuidado assim com a sua reputação quando eu comprava papinhas da Nestlé para alimentar minhas filhas. Eu acreditava naquele momento, eu ia dizer achava, até tirei o acho. Acreditava que aqueles eram bons produtos, que não iam afetar negativamente a saúde das minhas filhas. Porque se eu soubesse, eu jamais teria dado. Eu já era uma pessoa cuidadosa. Só que o nível de conhecimento que eu tinha era limitado até ali. Simples assim. E se para você, que é empresário ou empresária, essa decisão de retirar do mercado aquele lote, lote gigantesco de produtos, pode ser radical, pode ser uma decisão extrema, do meu ponto de vista, é o mínimo a ser feito. Nós sabemos que esse tipo de produto, esse tipo de ação pode causar prejuízo à empresa. É claro que pode. Mas e os prejuízos que iriam causar à saúde e à vida e de quantas famílias? A gente não tem ideia. Então, isso sim seria irreparável. Contudo, nós sabemos também que é responsabilidade das empresas ter um controle de qualidade que garanta que seus produtos sejam seguros para os seus consumidores. Seja que produto que for, é responsabilidade de cada empresa. Garantir, só colocar o produto no mercado quando tem certeza que ele é completamente seguro. E eu nem estou falando de produtos alimentícios, porque neste caso deveria ser ainda maior o cuidado, ainda maior o trabalho, a certeza de garantir essa segurança. E o que estava em risco neste caso não é apenas a saúde, mas a saúde de crianças. Especialmente neste caso, eram as crianças que estavam em risco. E será quantas crianças consumiram esses produtos até que eles detectaram essa toxina, até que eles tomaram conhecimento e recolhessem? Então, e como nós sabemos, as crianças que ainda são mais vulneráveis aos efeitos das toxinas do que os adultos, e a grande questão é como que nós podemos evitar esse tipo de coisa novamente. Difícil, não é? Uma das formas de evitar é optando pelos alimentos que vêm da terra, os alimentos frescos
e naturais. Essa é uma forma de evitar maiores riscos. Ah, Mariane, você está dizendo que não vai ter risco nenhum? Olha, diminui bastante. Risco nós sempre vamos ter. Estamos vivendo na Terra. Aqui é um lugar onde há riscos. Mas existem formas de reduzir drasticamente estes riscos. Em se tratando de risco alimentar, os alimentos, os vegetais e frescos, se forem orgânicos, reduzem ainda mais. Mas só por ser vegetais frescos já reduzem bastante o risco. Se for orgânico, reduzem ainda mais. E assim a gente vai buscando aquilo de melhor que temos acesso. É esse um dos ensinamentos base da Anima Mentoria. Nossa, estou com uma coceira no nariz, estou com uma rinite nesses últimos dias. Não sei, adivinha de onde, mas ela está um pouquinho chata. Enfim. Um dos ensinamentos da Anima Mentoria é sobre isso. É sobre aprendermos a fazer a melhor escolha no momento e lugar onde estamos. Com aquilo que está disponível ali, no espaço-tempo onde eu estou. Essa é uma grande sabedoria. Porque não há segurança absoluta. Não há certeza absoluta. Eu preciso ter conhecimento, discernimento. Boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Para fazer a melhor escolha onde eu estou e com o que está disponível. É esta uma das grandes sacadas. É este um dos grandes ensinamentos da Anima Mentoria. É esta uma das formas de garantir a sua saúde. Então você que é mãe, você que é pai, e sabe que quando falamos de produtos infantis, muito boa noite, a preocupação é ainda maior. O corpo das crianças é mais vulnerável a qualquer tipo de toxina, mais ainda do que o dos adultos. E a exposição precoce a essas substâncias pode comprometer seu desenvolvimento saudável. E esse comprometimento pode afetar a vida adulta desta criança. Sempre pode afetar. A gente não tem como prever. A ciência não tem. É uma toxina que estava lá. O produto foi para o mercado sem que nem a própria empresa sabia. Ou, acredito que não sabia, porque senão não teria recolhido assim que tomou conhecimento. Por isso, a presença da aflatoxina em alimentos destinados a crianças é demasiadamente preocupante do meu ponto de vista. Ainda bem que os produtos foram recolhidos. Eu até publiquei recentemente nos meus stories e eu me comprometo a republicar no feed para deixar lá a notícia e também os números dos lotes, para facilitar para você que me acompanha. Se tiver dúvida, vai lá e consulta. Eu ainda essa semana, não posso prometer que seja amanhã ainda, porque a semana está um pouco corrida ainda estou trabalhando, aquele trabalho presencial que eu tenho, ainda não terminou, essa semana acaba, eu saio de férias, então fica mais corrido, mas eu vou colocar no feed, porque algumas pessoas comentaram, puxa, vai sair dos stories em 24 horas, e o número dos lotes, enfim, até a pessoa poderia tirar um print e tal, mas nem todo mundo conseguiu fazer isso, nem todo mundo viu, nem todo mundo anotou. Então eu vou colocar no feed para deixar lá, caso você tenha dúvida, vai lá e consulta o lote. Mas a informação que eu tenho é de que a Nestlé recolheu todos os lotes que havia sido entregue no mercado. Essa retirada da Nestlé também nos faz refletir, né, a retirada dos lotes pela Nestlé também nos faz refletir sobre a importância do controle de qualidade na indústria alimentícia. Eu falei um pouco antes sobre o controle de qualidade. É responsabilidade da empresa, de qualquer empresa, garantir, só colocar no mercado, produtos seguros para os seus consumidores. Isso vai desde carro, qualquer produto que você... Qualquer produto. Contudo, no caso de produtos alimentícios, eu considero que isso é tão mais sério, tão mais importante. Mas parece que nem todo mundo considera assim. Porque se uma empresa do porte da Nestlé, da importância da Nestlé, deixa escapar uma situação como esta e coloca nas prateleiras dos supermercados produtos tóxicos e ainda produtos infantis, isso significa que elas não estão levando a sério, não estão respeitando a regulamentação. Porque essa substância que foi detectada estava em níveis muito acima do que
a regulamentação brasileira permite. E já havia sido vendido, já estava nas prateleiras. Com certeza pessoas consumiram, eu não sei quanto tempo aquilo ficou. Eu não tenho ideia, só sei da notícia que foi recolhido quando eles ficaram sabendo. Busquei bastante, pesquisei bastante, mas não tive acesso aos detalhes de quanto tempo levou. Se eu tiver, eu volto aqui, faço mais uma live ou então gravo um vídeo, ok? O que acontece com esse tipo de situação, de produto? É que não se tem controle de quantas pessoas, quanto tempo vai ficar, como isso vai reverberar a longo prazo. A gente não tem como saber, só o tempo é que iria responder. Então, se alguém consumiu, só o tempo vai responder sobre quais serão os resultados para a saúde daquela pessoa. Que doenças é que vai poder desenvolver? Porque nós sabemos que não há como. A própria ciência só tem como detectar as coisas depois que elas acontecem. É que tem como investigar. Então, pode ser que pessoas adoeçam por esse tipo de toxina, e daqui 10, 15 anos é que vai se identificar qual foi a razão. Então, o ideal é que não fosse para o mercado. Menos mal que recolheram, tão logo tomaram conhecimento. Mas, isso ainda é lamentável, porque é possível que crianças tenham consumido esse produto. Enfim, a indústria alimentícia tem, infelizmente, como toda indústria, a prioridade de ter lucros. Quanto mais lucro, melhor. Até porque a gente precisa entender que isso não é só ganância. Isso é também uma necessidade de sobrevivência. Se a empresa não tiver lucro, ela não vai continuar no mercado, ela vai deixar de existir. Então a gente precisa considerar todas essas questões. Não é só ganância por lucro, é a necessidade de se manter, de continuar existindo, de continuar servindo a população. Não é apenas, só quer dinheiro, só quer dinheiro. Não é sobre isso. Toda empresa precisa ter lucro para sobreviver. Então, faz parte. Só que acredito que neste caso houve negligência no controle de qualidade. Do meu ponto de vista, tá? Não, repito, é só um ponto de vista, como que eu posso dizer? Básico, porque eu não tive ainda acesso a informações mais detalhadas de como todo o processo aconteceu. Enfim, contudo, esse controle de qualidade das indústrias está deixando muito a desejar. E porque sabemos que as empresas devem ser responsáveis por garantir que seus produtos estejam livres de qualquer substância nociva como a aflatoxina? Porque as leis brasileiras determinam dessa maneira. E a Anvisa tem um papel fundamental nesses processos, estabelecendo esses limites que são seguros para as substâncias presentes nos alimentos. Só que, de alguma forma, ou por alguma razão que, neste caso, eu ainda não sei, às vezes as empresas esquecem ou ultrapassam esses limites estabelecidos. A fiscalização ajuda não apenas a proteger a saúde a curto prazo, mas também é uma medida preventiva contra o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, já que a exposição prolongada a toxinas e substâncias perigosas pode contribuir significativamente para o desenvolvimento dessas doenças ao longo da vida da pessoa. Então, hoje, uma criança que consumiu um alimento contaminado com essa toxina pode, daqui 10, 15 ou 20 anos, desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, incluindo cânceres. E o que tudo isso tem a ver com as doenças crônicas não transmissíveis? É claro que tudo a ver, porque as escolhas alimentares desde a infância de uma pessoa têm um impacto direto na sua saúde no futuro. É disso que eu estou falando aqui. Quando damos alimentos contaminados às nossas crianças, estamos esquecendo de garantir sua saúde no aqui e agora, mas também estamos esquecendo de que isso pode impactar, que essas escolhas terão em sua vida futura. A gente não sabe qual é o impacto que vai causar. Com certeza, se consumir substâncias tóxicas, pode impactar. É quase certo que vai impactar. E a gente não sabe de que maneira. E o que podemos aprender com esse caso da Nestlé?
a importância de consumir alimentos limpos, que sejam seguros, que atendam a todos os critérios de controle de qualidade e segurança alimentar, e que uma alimentação saudável e equilibrada é a chave para prevenir doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, a hipertensão e até mesmo câncer. E agora eu vou responder perguntas, as perguntas de vocês, as perguntas que chegaram aqui através do chat. E o que mais... Nossa, de novo o telefone tocando. Isso é hora 2 vezes durante a live. Fala sério. Tem alguém que realmente parece que está querendo falar comigo, mas não vai acontecer, porque esse não é o momento, né? Então, enfim, hora de responder perguntas. O que eu mais gostaria de saber, se você tem mais alguma dúvida sobre a aflatoxina, sobre a retirada desse lote de alimentos contaminados pela Nestlé, sobre como ele afeta as doenças crônicas, como ele pode afetar a pessoa e chegar a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Se você ainda tiver qualquer dúvida, pergunta aqui. Eu não estou vendo perguntas exatamente, então significa que você que está aqui não tem dúvida, se contentou com o conteúdo que eu trouxe, mas eu disse no início, fique à vontade para compartilhar a tua história. Se não tem dúvida, compartilha a tua opinião. Ela é muito bem-vinda. Como eu disse também, vamos criar uma riqueza nesse ambiente, para que todas as pessoas possam se sentir parte dele. Então, já indo para finalizar essa live, eu quero lembrar que hoje nós contamos a história de como a presença de uma toxina em um produto infantil da Nestlé gerou a retirada massiva de lotes do mercado. Mas, mais do que isso, discutimos aqui hoje a importância de estarmos atentas e atentos às substâncias que compõem os produtos que consumimos e principalmente que damos às nossas crianças, e que como as nossas escolhas alimentares impactam a nossa saúde hoje e também a longo prazo, especialmente no que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis. O impacto pode ser devastador ou o contrário, pode ser de florescência. Não à toa, um dos pilares da Anima Mentoria Anima Mentoria, um dos pilares é nutrição. E o que é a Anima Mentoria, Maria Nilde? O meu projeto com duração de 4 meses, onde eu ajudo pessoas que estão enfrentando doenças crônicas não transmissíveis a recuperarem a sua saúde. Lá as pessoas aprendem sobre quais substâncias nutrem os seus corpos e quais as que os degradam. E ao entender isso, elas passam a fazer escolhas mais conscientes e condizentes com seus objetivos de saúde e de vida. Mas sim, é preciso aprendizado, a gente não nasce sabendo. E o mundo, a sociedade, a escola não nos ensina isso, lamentavelmente. Mas nós ensinamos aqui, eu não sou a única. Então, para encerrar, eu quero agradecer imensamente a você por se juntar a mim hoje e dizer que te espero na próxima quinta-feira, às 20 horas, para mais uma live onde vamos continuar explorando temas importantes para a sua saúde e bem-estar. E se você considera que esse conteúdo foi útil, curta, compartilhe e siga meu perfil. Inscreva-se também no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Maria Nilde Anchieta, para mais conteúdos sobre segurança alimentar e saúde. Lembre-se de cuidar da sua alimentação e também que ao cuidar da sua alimentação, está também cuidando do seu futuro. Eu te espero na quinta às 20 horas. Saúde!